Bom dia, Raquel, mãe, Cíntia, Rosângela, Priscila. Que bom estar com vocês aqui. Meu pai também entrou aqui agora. Bom dia, deixa eu ir acenando aqui. Oi, Carol, tudo bem? Como é que tá? Luísa, as crianças. Mande um abraço para eles. Aliás, esses dias eu tomei um café com o Luiz, foi muito bom. Oi, irmã Natália. Fala, Alan, tudo bem? Abraço na Aline aí também. Muito bom estar com vocês mais uma manhã. Bruno aqui de novo também. Lídia, muito bom. Bom dia a todos vocês. É um prazer enorme poder buscar a presença do Senhor com você. Luísa também, bom dia. Bom dia, Luísa. Priscila, tô vendo aqui também. Cíntia. Mas muito bom, de verdade. A gente está buscando a presença do Senhor logo cedo, 7 horas da manhã. Começar o dia buscando a presença do Senhor é incrível. Tô vendo aqui a Cássia, a Saudade, a Ana, a Eliane. Bem, vamos buscar a presença de Deus, né? Nós estamos aqui para sentir a presença de Deus. Tô vendo meu cunhado aqui, o Daniel, a Carla. Que saudade da Carla. Bom dia, Carla. Rodolfo também, que bom. Vamos buscar a presença do Senhor. Queria orar com você. Eu queria que nós fechássemos os olhos. Se você estiver dirigindo, por favor, não faça isso, né? Porque a gente vai buscar a presença de Deus e a gente quer orar, a gente quer falar com Deus. Eu quero, se você pode fechar os olhos, se não, vamos orar, vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado por esta manhã, na Tua presença. Muito obrigado, Deus, porque a gente já está sentindo a Tua presença aqui. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos alimente. Nós precisamos mais da Tua palavra. Nós ansiamos pela Tua palavra. Nós queremos ouvir, nós queremos ser quebrados, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor fale conosco. No nome de Jesus. Amém e amém. Gente, muito bom. Hoje nós vamos ler mais uma parte do Evangelho de Marcos. A nossa intenção é que esses devocionais sejam devocionais curtos, em que a gente aprenda um pouco mais da palavra de Deus para que os nossos corações sejam aquecidos pela palavra do Senhor, para que a gente cresça. Eu acho que nós precisamos disso, nós precisamos sentir a presença de Deus. Então compartilha com seu amigo aí, nesse momento. Manda um aviãozinho para ele aí, avisando que nós estamos tendo um momento devocional na presença do Senhor. Isso é muito importante. É muito importante você comentar também. Eu gosto de ler os comentários que são colocados aqui. Bom dia, Fagner. Muito bom, Sheila, ver vocês aqui também. Então convide os seus amigos. Estou vendo a Kátia chegando aqui, para buscarmos juntos a presença de Deus e também permitirmos que o Evangelho chegue mais distante ainda. Eu quero ler com você o Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 7, mas hoje a minha intenção é trabalhar com vocês a partir do verso 9. Diz assim a palavra de Deus em Marcos, capítulo 1, a partir do verso 7. Diz assim: E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aí olha o que diz o verso 9. Esse é o mais importante para esta manhã. O verso 9 é muito importante. Preste bem atenção. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Não é incrível? Não são incríveis estes versos de 9 a 11? Incríveis! Esses versos são incríveis. Veja só. Nós precisamos estudar os evangelhos a partir das suas unidades literárias, porque há uma relação orgânica entre essas unidades. Percebê-las
e perceber a relação orgânica que existe entre as unidades literárias te dará a você, né, uma janela aberta de compreensão. Então eu quero dividir com você aqui o Evangelho em algumas partes. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, ele começa com um prólogo, que é um escrito preliminar. Ele orienta a leitura, é como se fosse o óculos do Evangelho de Marcos. O óculos do Evangelho de Marcos são os seus primeiros 15 versos. Os 15 primeiros versos são o prólogo, esse óculos que nos introduz ao Evangelho. Aliás, o primeiro verso de Marcos é muito importante nesse sentido. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, a intenção de Marcos é mostrar nos seus 16 capítulos que o Evangelho apresenta esse Cristo, esse Jesus que é o ungido, o Cristo, que é Filho de Deus. A intenção dele é mostrar nesses 16 capítulos isso. Então, essa primeira parte, os primeiros 15 versos, nós temos uma parte, a primeira parte, nós temos o prólogo. A primeira parte do Evangelho é o capítulo 1, verso 16, até o capítulo 3, verso 6. Então, esses primeiros 3 capítulos, os primeiros versos do capítulo 3, do capítulo 1 até os primeiros versos do capítulo 3, Jesus vai anunciando publicamente a chegada do reino de Deus. Então ele chama os discípulos, ele expulsa demônios, ele cura os doentes e ele mostra que tudo isso representa o reino de Deus. Tudo isso está ligado à chegada do reino de Deus, o reino dos céus. Então ele expulsa demônios, ele chama os discípulos, ele cura os doentes e tudo isso está ligado ao seu reino. Na segunda parte do Evangelho, do capítulo 3, verso 7 ao capítulo 8, verso 21, você tem o desenvolvimento de 3 grupos importantes no Evangelho. O primeiro grupo, as multidões. As multidões são atraídas pela mensagem de Jesus. Depois você tem os discípulos. Jesus se concentra, no cuidado com esses discípulos. Depois você tem a oposição. São 3 grupos que se distinguem nesses primeiros 8 capítulos. Na terceira parte, do capítulo 8, verso 23, até o capítulo 10, verso 45, Jesus se concentra nos discípulos. Ele passa a ensinar com mais cuidado os seus discípulos. É aquela caminhada de Cesareia de Filipe até a entrada triunfal em Jerusalém. Ali Jesus ensina especificamente os seus discípulos qual é a raiz do seu messianismo, qual é o seu messiado, o messiado de sofrimento e não de glória ou conquista militar. Ele veio para sofrer numa cruz de dor. Bem, na quarta parte do Evangelho, capítulo 10, verso 46 até o 15, verso 47, Jesus conduz a sua história ao seu ápice. Jesus é julgado, ele é condenado e ele é entregue aos romanos para ser crucificado, executado numa cruz. E depois você tem um desfecho final, que é o capítulo 16. Jesus, ele vence a morte, ele ressuscita e ele envia os seus discípulos para o trabalho da evangelização. Nós somos os discípulos de Jesus, que recebemos esse comissionamento, essa vocação para pregarmos as boas novas, a boa notícia, aquela conotação alegre da boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Bem, mas eu queria trabalhar com vocês um pouco sobre o batismo de Jesus. Perceba só que a mensagem de João Batista antecede o batismo de Jesus, e isso é curioso, é muito curioso, muito interessante isso. Observe comigo o teor da mensagem de João Batista, filho de Zacarias e Isabel. Ele dizia assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esta é a mensagem de João Batista. Arrependei-vos de confronto verdadeiro com a pessoa humana, com o coração desértico humano. Veja, ele também dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Raça de víboras, vejam as palavras de João Batista. E veja, pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a circunvizinhança, vinham até o Jordão ouvir esta mensagem confrontadora de João Batista. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos de arrependimento. E é interessante porque quando você lê o Evangelho de Lucas, os frutos de arrependimento são frutos concretos.
Ali no capítulo 3 de Lucas, você percebe quais são os frutos que representam o verdadeiro arrependimento do cristão, daquele que foi justificado por Jesus. E João Batista diz assim: produzir, pois, quais são os frutos? Bem, quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Reparta o que você tem, né? Para os publicanos, ele disse assim: não cobreis nada do que foi estipulado. Vejam os frutos que mostram o real, o verdadeiro arrependimento. Aos soldados, João Batista disse: não maltrateis ninguém, né? Não deis falsa denúncia, contentai-vos com o vosso soldo. Vejam só, os frutos que representam o arrependimento são frutos concretos. O arrependimento se mostra em atitudes reais e concretas nas nossas próprias vidas. Não é arrepender-se só subjetivamente. É para além das paredes da nossa epiderme, da nossa pele, do nosso corpo, mostrar os sinais visíveis de transformação, né? Quem tem túnica, mais tem outra. É o pão que a gente tem. Agora, gente, o que é engraçado e é curioso, isso eu queria que vocês guardassem no coração de vocês, é que a mensagem de Batista era uma mensagem confrontadora. Ele dizia: raça de víboras, o machado já está posto à raiz das árvores. A árvore que não produz frutos será cortada e lançada ao fogo. Essa era a mensagem de João Batista. E sabe o que acontece? Jesus aparece no Jordão. Isso é a coisa mais linda do Evangelho. Jesus aparece no Jordão. Eu fico imaginando o dia que Jesus apareceu ali no Jordão e ele ouviu de João Batista: raça de víboras, o machado já está posto à raiz das árvores, produzam frutos do arrependimento. Eu imagino Jesus ouvindo tudo isso, e aí Jesus desce ao Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Esse é o escândalo do Evangelho. Jesus se identificou com a raça de víboras. Isso é incrível. Ele desce ao Jordão, ele ouve a mensagem de João Batista, raça de víboras, e ele se identifica com a raça de víboras. Isso é incrível. O Evangelho de Mateus, por exemplo, ele mostra um certo debate que Jesus tem com João Batista. João Batista diz assim: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Eu é que preciso. E de fato, João batizava com as águas do arrependimento. Cristo batiza com o Espírito Santo. São batismos distintos. E João Batista dizia: bem, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus se identifica com a raça de víboras. E mais escandalosa ainda é a afirmação que Paulo tem na sua carta aos Gálatas, capítulo 3. Lá o apóstolo Paulo diz que Jesus tornou-se maldição em nosso lugar. Maldição! Sim, porque Deuteronômio 21, 23 diz que todo aquele que é pendurado em um madeiro é considerado maldito. Jesus tornou-se maldição. Jesus identificou-se com a raça de víboras. Vocês se lembram da carta de Paulo aos Filipenses? O esvaziamento de Jesus Cristo? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se. E esse esvaziamento, essa encarnação de Jesus, é também a identificação de Cristo com a raça de víboras. E mais radical ainda é não só a identificação, mas é o tornar-se maldito no lugar daqueles que deveriam ser considerados malditos. Essa é a primeira coisa que eu percebo no batismo de Jesus. Ele se identifica com a raça de víboras. Uma segunda coisa que eu percebo no batismo de Jesus é que o batismo de Jesus marcou o início de seu ministério. Marca o início de seu ministério e também anteviu sua morte sobre a cruz. No caminho de Cesareia de Filipe até Jerusalém, que é aquele caminho lá de Marcos 8 até Marcos 11,
que narra a entrada de Jesus em Jerusalém, 2 discípulos, Tiago e João, pedem a Jesus que eles se assentassem na sua glória, um à direita e o outro à esquerda. Veja o pedido dos discípulos a Jesus. Jesus pergunta aos discípulos: bem, vocês podem beber o cálice que eu bebo? Ou vocês podem receber o batismo com que eu sou batizado? Veja, o batismo de Jesus marca o início de seu ministério público, mas também antevê sua morte, a sua crucificação. Ele bebeu o cálice da dor. Ele sofreu as angústias da cruz, da dor do Calvário. Ele sofreu em nosso lugar. Queridos, no batismo de Jesus, uma terceira coisa eu preciso dizer para vocês. Olha o que diz a palavra de Deus. Logo ao sair da água, viu os céus se rasgarem. Jesus se identifica com a raça de víboras. Jesus torna-se, na linguagem do apóstolo Paulo, maldito, porque foi pendurado no madeiro, como diz Deuteronômio. Ele se identifica. O batismo é o início de seu ministério público. É a antevisão de sua crucificação, porque ele bebe do cálice e ele suporta o batismo de dor, a crucificação, o Calvário. O seu sangue é derramado em nosso lugar. Vejam as imagens. As imagens já começam a se descortinar aos olhos daqueles que estão enxergando aquela belíssima cena da identificação de Jesus com aquela raça de víboras. Mas o texto nos diz escandalosamente que os céus se rasgaram e o Espírito desceu como pomba. Esse é o batismo de Jesus. Irmãos, o batismo de Jesus abre os céus. É interessante quando, por exemplo, a gente contrasta o batismo de João Batista com o batismo de Jesus. O batismo de João Batista nos diz: vocês são raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Veja, há um elemento de ira ali. Ele está posicionando, ele está organizando aquela sociedade caótica de seu tempo. Ele está ali tentando promover, através de sua boa retórica, a justiça. Ele está, como uma voz clamando no deserto, endireitando as veredas, aplainando os outeiros, as montanhas. Mas, queridos, o batismo de João tenta promover justiça pela boa retórica, pelo confronto. Vocês são raça de víboras, mas o batismo de João não abre os céus. O batismo de João não abre os céus. O batismo de João não nos identifica como filhos. Não, o batismo de João não rasga os céus. E essa imagem de rasgar os céus nos lembra também daquele texto lá em Marcos 15, verso 43. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Sim, o caminho não é mais a religião. O caminho não é mais o esforço ético que fazemos. Não, Jesus rasga o véu. Não há mais santo dos santos. Separando o santo dos santos do santíssimo lugar, ou o santíssimo lugar do santo dos santos. Não há separação de um lugar santíssimo com o restante do templo. Não, o véu é rasgado. Não temos mais um dia específico no qual o sumo sacerdote entrava para fazer a propiciação pelo povo inteiro. Não, o véu foi rasgado, os céus foram rasgados e o Espírito desceu como uma pomba sobre nós. E uma voz dos céus foi ouvida: Tu és meu filho amado. Marcos. E no Evangelho de Mateus: Este é o meu filho amado. Portanto, todos ouvem a voz de Deus. O próprio Jesus ouve: Tu és meu filho amado. E aquela ambiência inteira. Todos aqueles interlocutores ali ouvindo: Este é o meu filho amado, em quem sinto
profunda alegria. Queridos, lá em Atos 19, Paulo entra em Éfeso. E ele tem um encontro especial com os discípulos. E Paulo pergunta, uma pergunta meio inquietante: vocês conhecem o Espírito Santo? Vocês receberam o batismo do Espírito Santo quando vocês creram na mensagem do Evangelho? E eles nem tinham ouvido falar do Espírito Santo, nem tinham ouvido falar do batismo com qualquer preposição que você coloque aí, do Espírito Santo. Eles nem tinham ouvido falar, eles conheciam apenas o batismo de João Batista. E aí Paulo pergunta: bem, João Batista preparou o caminho. Ele apontou para aquele que era maior, né, de cujas sandálias ele não tinha nem dignidade de desatar. Não. Paulo mostra e aponta para aqueles discípulos, né, e fala sobre um batismo maior, o batismo de Jesus. E eles são batizados. E ele impõe as mãos sobre aqueles discípulos de João. E eles recebem o Espírito Santo. E eles passam a falar em novas línguas. E eles passam a profetizar com uma autoridade que eles não tinham. Queridos irmãos, repito mais uma vez: o batismo de João não rasga os céus. O batismo de João não rasga o véu do santuário. Mas o batismo de Jesus, sim. Nós precisamos ser batizados pela força do Espírito Santo de Deus. Não tem a ver mais com o esforço ético e religioso que nós fazemos. Tudo isso são águas passadas. Não é mais a religião. O que Jesus nos propõe é o caminho. É no caminho. É conhecendo o real batismo. O Espírito Santo aparece. O Pai diz: este é o meu Filho amado. Veja, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, todos ali, juntos, naquela cena em que Cristo se identifica com a raça de víboras. Vê os céus abertos, o Espírito Santo descendo, e ali ele inicia um ministério incrivelmente pneumatológico, cheio do Espírito Santo de Deus. O que Deus quer fazer conosco é rasgar o véu, é rasgar os céus. Nós temos que deixar as águas passadas, as páginas que já estão envelhecidas, para viver a incrível experiência com o Espírito Santo de Deus. Permita em sua vida ouvir do próprio céu: você é o meu Filho amado. Aliás, como diz José Pagola, um dos grandes exegetas, aliás, um dos grandes conhecedores da pessoa de Jesus Cristo, ele diz assim: nós também podemos ouvir: você é o meu Filho amado, tu és meu Filho amado. Sim, nós podemos ouvir isso. Nós podemos ouvir a voz de Deus hoje dizendo: você é o meu Filho amado. Eu sinto uma profunda alegria em ver você. Talvez você esteja indo para o seu trabalho, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus antes de você entrar no seu trabalho. Aí no seu carro, onde você estiver, na sua casa, no quarto, né? Talvez você tenha acabado de acordar, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus para viver um dia incrível na presença de Deus. Um dia muito alegre, um dia em que as pessoas vão perceber o Espírito Santo de Deus em sua vida. Promova essa justiça, promova o reino de Deus, promova a alegria do Evangelho, espalhe essas sementes do Evangelho lá no seu trabalho, na sua família, no seu relacionamento, na sua própria vida. Que Deus abençoe você. No nome de Jesus, quero orar por você mais uma vez. Senhor, muito obrigado. Que os céus se rasguem sobre as nossas vidas. Que teu Espírito Santo domine os nossos corações. Que teu Espírito Santo seja derramado sobre as nossas vidas. E que o nosso dia seja um dia incrível na tua presença. Cheio da alegria do teu Evangelho. Cheio da tua presença, da presença do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos,
espalhe essa palavra, espalhe o evangelho de Jesus Cristo, espalhe as boas novas do reino. Como é bom, nós temos que ter um movimento, né, através das redes sociais. Use a sua rede social para espalhar o evangelho, versos da palavra de Deus. Promova o reino do Senhor. Nós precisamos fazer isso. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, viu, Juliana, Sheila? Estou vendo aqui as pessoas comentando, conversando. Que Deus abençoe a vida de vocês, no nome de Jesus. Amém.